Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 17 de julho de 2024, estamos no outono, aqui na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo do nosso curso, O que é o Espiritismo, da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, a obra, o volume, editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos estudar a quinta aula, parte B, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, bastante conhecida, A parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, que já se tornou a marca registrada do canal. E vamos iniciar para essa parábola bastante conhecida, que nós precisamos entender corretamente para poder aplicá-la na prática. Então, a quinta aula, parte B, a parábola dos trabalhadores da última hora, parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Então, eu vou iniciar aí com Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, uma passagem bastante conhecida do Evangelho. Parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um, também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol? Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16. Essa passagem é bastante conhecida do Evangelho. Nós vamos, nos próximos parágrafos, detalhar algumas partes desse trecho. Disse Jesus: Meu reino não é deste mundo. Isso está em João capítulo 18, versículo 36. Por isso, os ensinamentos de Jesus partiam sempre de algo concreto, do dia a dia vivenciado pelos ouvintes, para que, através do raciocínio, eles pudessem compreender a abrangência do conceito abstrato do reino de Deus. Assim, utilizou-se de muitas parábolas para ensinar. E a parábola nada mais é do que uma narrativa alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Dicionário Aurélio. Pode ser considerada uma narração alegórica que encerra uma doutrina moral. Então, esta passagem de João capítulo 18, versículo 16, Meu reino não é deste mundo, dita por Jesus, bastante ensinada aí nas denominações religiosas, encerra aquela ideia, de que Jesus usou ali sempre algo concreto do dia a dia
próximo daquelas civilizações, né? Que era vivido ali pelas pessoas, para estimular o raciocínio de cada um deles, né? Para que eles pudessem compreender a abrangência da lição e o conceito abstrato do reino de Deus. Então, usou aí a narrativa por meio de parábolas. Nós vimos aí o significado de parábola, que é a narrativa alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Isso está no dicionário Aurélio, conforme mencionamos há pouco. Então, isso que nós estudamos é uma narrativa alegórica com conteúdo moral, né? Todos somos chamados para uma nova encarnação, objetivando a perfeição relativa. Então, todos nós estamos reencarnados, buscando aí uma perfeição relativa, não absoluta, porque absoluta só Deus mesmo, né? Relativa, e desde que nós estamos nos encaminhando para uma perfeição relativa, isso é, de certa forma, um determinismo, de maneira que nenhum dos espíritos escapa a esse determinismo aí da providência divina. Alguns podem estagnar, outros evoluir mais aceleradamente, outros de modo mais lento, mas todos, né, têm uma destinação aí que é rumo à perfeição relativa. Qual é o ensinamento da parábola dos trabalhadores da última hora? No primeiro chamado, fomos convidados a desenvolver os germes das virtudes, com a primeira revelação de Moisés, com os 10 mandamentos. Porém, nessa época ainda enxergávamos Deus com características humanas, poderoso e guerreiro. Então, começando a detalhar a parábola, né, dos trabalhadores da última hora, os primeiros que foram chamados foram aqueles, né, da época da primeira revelação, que veio através do profeta Moisés, Tábua dos 10 Mandamentos, né, na qual, né, existia ali ensinamentos que existiam na consciência de todos já. Muitos de nós provavelmente estávamos lá nessa época, né, habitando outros corpos, outras culturas, e talvez não tivemos o escrúpulo suficiente, né, para seguir o mestre, né, os ensinamentos do mestre, que já estavam contidos ali na Tábua dos 10 Mandamentos, né, que seriam desdobrados depois, mas que já estavam ali nos 10 Mandamentos, né, não matarás, não cobiçarás, né, todos aqueles lá que estavam nos 10 Mandamentos, que depois, na segunda revelação, quando Jesus surge, ele desdobra e revoga alguns desses ensinamentos. Revoga aqueles de natureza histórica, né, que eram mais sanções civis do que propriamente divinas. E algumas coisas ele não mexe, né, deixa da mesma forma. Até desdobra esses ensinamentos e exemplifica. Então, desde lá, da primeira revelação com Moisés, marco aí dos 10 mandamentos, nós estamos sendo chamados para trabalhar aí nessa vinha. Mas ainda víamos Deus, né, com características antropomórficas, o Deus guerreiro, né, exclusivista ali de um povo só, né, que continha vícios humanos. Então isso necessitava uma certa evolução da nossa parte para nos desapegarmos desses vícios aí em relação à divindade. No segundo chamado com Jesus, o convite era para que ampliássemos a compreensão do decálogo, deixando de praticar a lei do olho por olho e dente por dente, aprendermos o amor universal através do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aparece Jesus na segunda revelação, né, nos traz o Evangelho, para que nós ampliássemos a compreensão em relação ao decálogo, aos ensinamentos lá trazidos por Moisés, né? Deixando de praticar o olho por olho e dente por dente. Por isso que eu falei há pouco que Jesus revogou algumas das leis lá da primeira revelação. Essa é uma delas, né?
o olho por olho, dente por dente, foi revogado em favor do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então era uma lei contrária à lei divina, essa do olho por olho, dente por dente, que veio mais pela interferência, né, do animismo ali de Moisés, interferência do médium nas comunicações, né, que é muito comum, não transformando, né, toda a comunicação de forma pura. Então, por isso que veio essa lei, que parece mais uma vingança, né, privada, do que algo relacionado à misericórdia divina. No terceiro chamado, somos convidados a estabelecer os alicerces da prática do amor quando começamos a compreender que existem condições para que o trabalho seja bem realizado, como a assiduidade, o desprendimento, a boa vontade e esforço com que realizamos. Condições essas essenciais para que o salário faça jus ao esforço de cada um. Aí surge a terceira revelação, né? Espiritismo, no século XIX, 1857, no qual todos nós, independentemente da denominação, somos convidados a ser esse trabalhador da última hora, né? Para estabelecer aí os alicerces da prática do amor e para que realizemos o trabalho bem feito, com algumas características: assiduidade no trabalho, né? Regularidade, o desprendimento, né? Muitas vezes sem interesses imediatistas nesse trabalho, boa vontade, né? Disposição e ânimo para se dirigir ao trabalho, esforço, né, com que o realizamos, e isso é sempre proporcional às dificuldades pelas quais a pessoa passa, condições essenciais para que o salário faça jus ao esforço de cada um. Quando o Senhor da vinha diz: "Por que são muitos os chamados e poucos os escolhidos?", enfatiza as oportunidades que temos para o aprimoramento, porém poucos são os que se dispõem a aceitar o convite. Bastante conhecida essa lição, né? Muitos são chamados, ninguém pode alegar ignorância, porque todas as denominações religiosas convocam para o trabalho, né? No meio da filantropia, voluntariado, o trabalho dentro da instituição religiosa, todos eles convocam, né? Que são oportunidades que temos para nos aprimorarmos, porém são poucos os que dispõem a aceitar o convite, né? A trabalharem nesse sentido. Acho que cabe aqui, né? Algo que está lá na obra do André Luiz, Nosso Lar, um certo capítulo onde há discussão acerca do salário, que André Luiz questiona, né? Depois de ter ouvido uma das irmãs ali dizer que Deus remunera o trabalhador, né? Mas aí André Luiz pergunta: mas isso não cabe à administração aqui no mundo corporal e aos instrutores, os administradores lá no mundo espiritual? Aí ela disse que sim, né? Que há uma retribuição aqui na Terra, muitas vezes em valores monetários, e lá no mundo espiritual em torno do bônus hora. Mas Deus sempre, com a sua justiça, né, iguala, né, de maneira justa o que realmente a pessoa merece. Então, por exemplo, por mais que aquele salário que a pessoa recebe não seja justo pelo trabalho que ela desenvolveu, né, Deus vai compensar essa remuneração com bênçãos, né, com dádivas que a pessoa vai receber. E aí é dado o exemplo, por exemplo, da pessoa boa e da pessoa má, né? Pode ver que aquele que emprega as suas horas no bem, ele está sempre cheio de dádivas, né? Cheio de sabedoria. E aquele que emprega seu tempo, sua força no mal, né? Trabalhando no mal, ele sempre tem prejuízos de várias naturezas. Então, essa passagem lá da outra obra é bastante oportuna, né, para ser associada com o que acabamos de ver. A misericórdia divina remunera todos os trabalhadores. Veja que aqui tem uma repetição do que eu acabei de falar, né? Então, tanto aqui como na obra do André Luiz. O salário irá depender da maneira como cada um desempenha as suas funções,
Deus observando sempre a justiça, proporcionalidade, né, do trabalho, do esforço. Jesus nos ensina que sempre é tempo para cuidarmos de nosso aperfeiçoamento. Não importa a idade, desde que aceitemos com boa vontade o convite para o trabalho. Então aqui repete-se aquela ideia da misericórdia divina colaborar com a remuneração, certo? Dependendo aí da função que cada um desempenha e do esforço que empreende nesse processo. Jesus ensina que é sempre tempo de cuidarmos desse aperfeiçoamento individual de cada um de nós, não importando a idade, desde que aceitemos com boa vontade o convite para esse trabalho. Deus não espera que todos trabalhem da mesma forma. A meta é colaborarmos cada vez mais em sua obra. Por isso, estejamos sempre dispostos para o trabalho e confiantes no Senhor, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, porque o verdadeiro cristão será reconhecido pelas suas obras e não por suas palavras. Então, a cada um, Deus, né, espera aí um tipo de trabalho, né? Não todos fazem o mesmo trabalho. A meta é a colaboração coletiva em prol da sua obra, né, da obra divina. Tenhamos em mente que temos que estar dispostos para esse trabalho, com confiança no Senhor, procurando sempre ajudar e compreender, perdoar e servir todos os nossos irmãos, porque o verdadeiro cristão será reconhecido pelas obras e não pelas palavras. Já estamos na última hora, empreguemos bem este tempo que nos resta para recebermos o salário, pois por mais longa que nos pareça a presente encarnação, ela não passa de um breve momento em relação à imortalidade do espírito. Então nós estamos aí prestes a entrar no mundo de regeneração, estamos atualmente no mundo, numa etapa aí de provas e expiações, que coincide aí com a última hora. É dito aqui como mensagem para que nós empreguemos bem esse tempo, para que possamos receber o nosso salário, né, trabalhando. E porque por mais longa que pareça a nossa encarnação, ela é sempre breve perante a imortalidade do espírito. Assim encerramos esse estudo de hoje. A bibliografia é a Bíblia de Jerusalém que foi utilizada na composição do texto. Para finalizar, vamos para a fixação do aprendizado, que são aquelas 3 questões que eu me propus desde o início a colocar nos vídeos. Primeira questão, quais são os trabalhadores da última hora? Vamos lá. Os da terceira chamada. Somos convidados a estabelecer os alicerces da prática do amor quando começamos a compreender que existem condições para que o trabalho seja realizado, como a assiduidade, o desprendimento, a boa vontade e o esforço com que realizamos condições essas essenciais para que o salário faça jus ao esforço de cada um. Então aqui nós apenas repetimos o que está dentro do texto e que nós já estudamos, apenas para lembrar, né, a resposta aí sobre os trabalhadores da última hora. Questão 2. O salário é o mesmo para todos os trabalhadores? A misericórdia divina remunera todos os trabalhadores. O salário irá depender da maneira como cada um desempenha suas funções. Jesus nos ensinou que sempre é tempo para cuidarmos do nosso aperfeiçoamento. Não importa a idade, desde que aceitemos com boa vontade o convite para o trabalho. E a última questão, questão 3, como será reconhecido o trabalhador da última hora? Deus não espera que todos trabalhem da mesma forma, a meta é colaborarmos cada vez mais em sua obra, por isso, estejamos sempre dispostos para o trabalho e confiantes no Senhor, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, porque o verdadeiro cristão será reconhecido pelas suas obras e não por suas palavras. Assim, finalizamos a 5ª aula, já estudamos a parte A e B. Na próxima aula, próximo vídeo, vamos para a 6ª aula, que é sobre o Livro dos Espíritos. Ok? Então não percam essa próxima aula. Assim sendo, vou me despedindo de todos, pedindo que se inscrevam no canal, curtem,
curtam, né? Compartilhem, comentem, para que o canal seja cada vez mais reconhecido, divulgado, e que por tudo isso seja colocado onde merece a doutrina espírita, né? Que possa ser aí um consolador para que todas as pessoas encontrem alívio, né, com os ensinamentos espíritas. Ok? Então, até a próxima. Desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã ou uma boa tarde. Até mais.